Hoje. Na atualidade, ainda há preocupação com o extrativismo no Brasil. Leia sobre isso e tire as suas conclusões. Brasil é o líder em desmatamento mundial, aponta levantamento. Então vamos lá, leitura. Entre 2000 e 2005 foram desmatados 165 mil quilômetros quadrados de floresta. 3,6% das perdas do mundo. Olha! O Brasil foi o país que mais perdeu áreas de florestas entre 2000 e 2005, aponta estudo divulgado ontem pela PNAS, publicação oficial da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. No mundo todo, a cobertura vegetal diminuiu 3,1% entre 2000 e 2005. Olha essa área desmatada em Apiacás, Mato Grosso. Olha o tamanho do território que foi desmatado. No período, foram desmatados 165 mil quilômetros quadrados de floresta, o equivalente a 3,6% das perdas de florestas do mundo todo. O segundo país que mais perdeu florestas foi o Canadá, com o desmatamento de 160 mil quilômetros quadrados. A ação do homem e desastres naturais são as principais causas da perda de florestas. No mundo todo, a cobertura vegetal diminuiu 3,1% entre 2000 e 2005. Foram 1,01 milhão de quilômetros quadrados desmatados, o que sugere crescimento de 0,6% ao ano. O estudo se baseou em observações por satélites de pesquisadores das universidades de Dakota do Sul e do estado de Nova York. Olha lá. O desmatamento e os desastres naturais são os principais motivos para a perda de florestas. É uma pena, né, gente, que os homens, as pessoas não pensam, né, antes de fazer essa devastação com as nossas florestas. Atualmente, florestas são devastadas para a criação de gado e também para a revenda de madeira, além da área utilizada para o cultivo de gêneros agrícolas como a soja. Então, vamos para a página 68. Atividades. Vamos lá. Vamos fazer juntos essas atividades aí. O que tem levado o homem a realizar o desmatamento na atualidade? Então, vocês vão lembrar agora que nós acabamos de ler que o homem se preocupa em desmatar hoje em dia porque ele precisa criar gado, né? Para a criação de gado e para cultivar alimentos, certo? 2. As florestas tropicais predominam no Brasil. Elas são importantes para o ecossistema global porque ajudam a estabilizar o clima do mundo, protegem contra inundações e seca e são fonte de remédios e alimentos. Vamos à pergunta. Quais seriam os impactos causados pela destruição das florestas tropicais? Então aí vocês podem concluir que o clima ficaria instável, pode ficar instável, tá? 3. Faça no caderno, faça no caderno 2 desenhos mostrando como era a exploração da floresta pelos europeus quando aqui chegaram. Como é essa exploração na atualidade? Depois escreva sobre isso e organize aí conforme a indicação da tabela a seguir. Então, vocês vão fazer no caderno de história o cabeçalho. De um lado, vocês vão colocar em 1500, como está aí na atividade 3. E do outro lado, vocês vão fazer na atualidade. Então, em 1500, o que vocês podem escrever aí? Em 1500, os portugueses retiravam o pau-brasil do litoral brasileiro e quem fazia esse trabalho eram os índios, tá bom? E na atualmente, vocês vão escrever aí, a floresta tropical é desmatada para obtenção de espaços como criação de gados e plantação de alimentos, tá bom? Isso é no caderno, gente. Aí embaixo tem uma charge. O que é uma charge? É um desenho ironizando, né? O que aconteceu naquela época. Observe a charge aí. Olha o português, a fala do português. Ele disse assim: um presente para ti da terrinha. Um chaveiro. Chaveiro. Então, olha só o trabalho dos índios
o indígena carregando todo esse peso, a árvore que ele está carregando, que eles tinham um trabalho muito duro, em troca de objetos de pouco valor, como um chaveiro. Que triste, não?